A paz do Senhor, meus amados irmãos. Chegamos à nossa sexta-feira. Olha aí, cuidado. Sextou, mas o povo de Deus sabe que cada dia segue-se o seu bem, segue-se o seu mal, e hoje é dia de culto na casa do Senhor. Culto de oração, culto de doutrina, culto de libertação, culto de oração. Vamos à casa do Senhor. Culto doméstico chegando em sua casa, no amor de Deus, na paz de Cristo, chuvas de bênção dos céus sobre a sua vida, o seu lar e a sua família. Amém? As chuvas pararam um pouquinho aqui em Belém, estão dizendo que vai continuar chovendo. Uma chuvinha menor, outra chuvazinha mais suave, mas sem fazer estragos e abençoando a nossa vida. Deus abençoe a sua cidade, os quatro cantos do país, os quatro cantos do mundo, de norte a sul, de leste a oeste, que o Senhor abençoe a todos. A minha Bíblia está aberta na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e no capítulo 1 eu tenho alguns versículos para ler com os meus amados irmãos pastores, pai de família, líderes do povo de Deus, pai, mãe, filhos, que nos diz assim, capítulo 1, versículos 12 até o 14, que nos diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo está falando da sua prisão, a prisão como um servo de Deus que prega o Evangelho. Muito bem, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Eu fico imaginando a conversa que as pessoas tinham. Por que este homem tão sábio, tão respeitado, este homem está preso? E as pessoas dizem, porque ele é um pregador do Evangelho, ele é o pregador do caminho, é o pregador que fala da salvação, do perdão dos pecados, fala da injustiça social, fala do poder de Deus. Mas isso é crime. Falar de Deus, falar do céu, das coisas de Deus é crime. E muitas vezes a gente fica tentando contextualizar o que acontece conosco no momento, no mundo inteiro, não somente no Brasil, que quando o espinheiro governa, o justo sofre. Então, há muitas pessoas lutando pelo poder, querendo receber a oportunidade de se assentar num trono, numa cadeira e se sentir um Deus para fazer tudo o que tem vontade de fazer. Mas não esqueçamos que tem um Deus que está acima de tudo e de todos, e Ele é todo poderoso para nos livrar, nos guardar, nos abençoar, nos proteger. Então, a pergunta é, por que somos provados? Por que nós temos que enfrentar esse tipo de coisa no dia a dia? Lutas, provações, pandemia, carestia, a fúria da natureza. O pecado bate à nossa porta. O pecado nos prova que nós precisamos escapar do pecado e procurar servir a Deus, porque é servindo a Deus que o Senhor nos guarda de todo aquilo que o inimigo de nossas almas tem procurado colocar contra nós. Muito bem, o Salmo 119, versículo 67, diz que nós somos provados para crescermos espiritualmente. Nesta vida é como se nós estivéssemos numa grande academia. Nós estamos nos exercitando pela fé no nome glorioso de Cristo Jesus. Um dia mal, outro dia melhor, outro dia a gente já disse, aquela luta passou tão rápida, mas esta que eu estou enfrentando com mais cuidado. Então é um crescimento espiritual. É pela fé,
é de degrau em degrau, de vitória em vitória, de luta em luta. Hoje nós matamos um leão, amanhã temos que matar um leão e matar um urso também, e tantas serpentes que aparecem na nossa vida, e nós não precisamos lutar contra a carne, contra o sangue, mas lutar contra as hostes espirituais da maldade, no nome de Jesus Cristo. 1 de Pedro 5:10 vai nos dizer que nós somos provados para alcançarmos estabilidade. Estabilidade. O que é? Nós estamos pisando em um terreno que é um terreno falso. É um terreno que a palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno. Veja onde colocar a planta dos seus pés, aonde colocar os seus olhos, aonde colocar a sua mão, onde colocar os seus ouvidos, colocar o seu coração. Então, nós somos provados neste mundo para alcançar estabilidade. É melhor aprender com o erro dos outros do que nós mesmos os lançarmos a uma situação de embaraço, a uma situação de desespero, a uma situação de eu vou ver se vai dar, eu vou ver se vai dar certo. Confiar no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, porque o Senhor é aquele que está inclinado, que está vendo tudo o que acontece comigo e com você, e Ele está pronto para nos socorrer. Ele nos dá estabilidade, nos edificar sobre a rocha, ter fundamento, raízes profundas na palavra, no conhecimento e no grande amor de Deus. Nós lemos em Filipenses 1,14, que nos diz: e muito dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, com isto, a palavra de Deus está nos dizendo que somos provados para inspirarmos outros crentes, outras pessoas. A palavra de Deus nos diz, se você está enfrentando uma dificuldade, uma provação, uma luta tremenda neste momento, lembre-se que em algum lugar do mundo alguém também sofrendo, e talvez muito mais do que eu e você. Tá bom? Então, essa é uma inspiração para que nós possamos enfrentar as lutas, as tribulações, as perseguições, os sinões da vida, os erros, as lutas, os inimigos que nós não conhecemos, aqueles que às vezes estão dentro da nossa casa, comem na nossa mesa, é o nosso vizinho, é alguém que não nos conhece, mas ouviu dizer e quer nos tirar da face da terra. Deus te deu uma inteligência que não seja artificial, mas uma inteligência dada na alma e no espírito por Yahvé, pelo grande Deus, o Senhor Elohim, o Jeová, o Tsidkenu, o Senhor que nos dá a vitória na guerra espiritual e material. Também a palavra de Deus nos diz, no Salmo 108, versículo de 1 a 7, que nós somos provados para declararmos as obras do Senhor. Ou seja, testemunhar que o Senhor é o guarda fiel do seu povo, que Ele é a minha sombra, está à minha direita para me proteger, e que quando a luta for muito grande, Ele me toma nos seus braços, me toma no seu colo e me atravessa aquele deserto, atravessa aquele vale da sombra da morte, atravessa aquela fornalha de fogo ardente, e Ele garante a nossa vitória. Então, somos provados para crescermos espiritualmente, para alcançarmos estabilidade espiritual e moral e inspirarmos outros a pregar o Evangelho, porque a tarefa mais sublime que existe na face da terra é pregar a palavra de Deus e declarar as obras do Senhor. Meus irmãos amados, a minha oração é que Deus te visite neste dia, te dê bênção, paz, saúde, força do céu, uma saúde abençoada, uma mesa farta e força para lutar contra toda obra do mal. Em nome de Jesus. Amém e amém.